dia Cristo voltará. Ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo, soberano Deus, nesta noite, Senhor, de um dia caloroso, Senhor. Nos aproximamos diante de Ti, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Chegamos aqui, Senhor Jesus, trazendo, Senhor, um corpo cansado, uma alma batida. As preocupações são várias, ó Deus. Ó Deus, a inquietude, Senhor Jesus, são marcantes neste mundo em que vivemos. Senhor Deus, e os nossos sentimentos em determinados momentos nos golpeia, mas aqui nós estamos, Senhor, aqui estamos, ó Pai querido, perante Ti para prestar mais um culto de adoração a Deus. Ó Deus querido, estamos aqui porque somos adoradores, porque, Senhor Jesus, a Tua presença nos fascina, Pai, porque, Senhor Jesus, a Tua graça nos atrai. Estamos aqui, Senhor Jesus, não porque somos obrigados a estar, mas porque fomos, ó Senhor Jesus, motivados pelo prazer na busca, Senhor, da Tua presença, da Tua face. Ó Deus querido, e nesta noite, como em outros cultos, ó Deus, olha, Pai, que a Tua presença, Senhor, marcou, Pai querido, o ambiente, o culto, o evento. Senhor, que nesta noite a Tua presença marque mais uma vez, trazendo sustentação aos nossos corações, trazendo acalento para a nossa alma, trazendo segurança, Pai, para o nosso interior. Pai querido, que a Tua glória, Pai, se manifeste de uma maneira intensa, de uma maneira gloriosa. Senhor Deus, aqui está, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Senhor Deus, que ninguém, nenhuma das vidas que aqui estão, saia, Senhor Jesus, da Tua casa, sem ser tocado, sem ser motivado, Senhor, ser direcionado pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. E portanto, Senhor, nós pedimos, nós te suplicamos, fazemos esse clamor, pedimos também, Senhor, por a vida daqueles, ó Senhor, que estão conosco do outro lado, Senhor, ó Deus, seguindo através desta programação, desta live, Senhor, que será jogada ao ar. Deus querido, ajude aqueles que estão em sua casa, sentados, Senhor, olha, Pai, na sua sala, Pai bendito, ou talvez até no quarto, mas, Senhor, com um coração transpassado, Senhor, pela preocupação da vida. Deus, colocamos tudo nas Tuas mãos e esperamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que nos guia, que nos leva, que nos
que nos acalenta, Senhor, trabalhe em nossos corações nessa noite. És o que pedimos, suplicamos e fazemos esse pedido em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, com muito prazer eu quero saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres, estamos felizes em poder estarmos aqui. A cada culto que nós participamos, que nós nos envolvemos, é uma novidade divina que se renasce dentro de nosso coração. É por isso que Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, e falando sobre o pendor do Espírito, o investimento do Espírito, e sobre a libertação que nós tivemos do pecado, ele diz assim: e não apresentei-vos o vosso corpo à servidão, ao pecado, para viver novamente na servidão, mas apresentai-vos o vosso corpo a Deus, como ato de justiça para viverdes, né? A expressão apresentar é colocar à disposição. Eu sei que muitos dos irmãos aqui estão cansados depois de um dia de trabalho, de um sol causticante de hoje, né? Um sol muito quente, né? Muitos estão até abatidos pelas agruras da vida, pelas lutas constantes que estamos vivendo. Mas você veio aqui, você está colocando a sua alma, seu espírito e principalmente o seu corpo à disposição do Espírito Santo. A qualquer momento ele pode te alegrar, a qualquer momento ele pode até batizar no Espírito Santo, a qualquer momento ele pode te encher de virtude, a qualquer momento o seu sentimento pode ser mudado, a sua alma pode ser, aleluia, engrandecida nesta noite aqui. E eu tenho certeza que o Senhor Deus se apraz em fazer isso daí. Amém, irmãos? Amém? Então tá certo. Quero convidar aqui pastor Davi para louvar o Senhor Jesus com os hinos da harpa cristã, juntamente com esta banda de música abençoada e com toda a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Pegue a sua harpa e vamos adorar o Senhor com liberdade nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, 243. 2, 4, 3. Ao abrir o culto, convida a sua alma para adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito
com fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 144, irmãos, 144. Glória ao nome de Jesus. A Assembleia de Deus. Vamos adorar o Senhor com liberdade nesta oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. 144. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 144. Louvado seja o nome do Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor,
pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar a igreja a colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 12, vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Do versículo 12, capítulo 12 de Hebreus, versículo 12 a versículo 16. Vamos fazer aquela leitura dinâmica. Enquanto os irmãos acham, eu só quero dizer para os irmãos que eu tive a dificuldade de estar aqui nos últimos cultos do ano de 2020, porque um dos meus meninos constatou o Covid-19 e todos nós ficamos ali precisamente isolados. Mas graças a Deus, ele já fez um novo exame, já está liberado para estar trabalhando, fazendo os seus afazeres. E eu estava com muita saudade. Eu disse, hoje eu vou no culto para a glória do nome de Jesus. Amém? Hebreus 12, versículo 12 a 16. Quem achou, diga amém. Então eu estarei lendo o versículo 12, toda a igreja estará lendo o 13, e assim nós vamos até o 16. Versículo 12 nos disse assim: Por isso também, de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como em estrela do céu, e como areia inumerável que está na praia do mar. Desculpa, irmão, estou lendo o versículo 12 mais do 11, deixa eu ler o do 12, tá? Portanto, tornai levantar as mãos cansada e o joelho desconjuntado. Versículo 13. Segui a paz com todos, e sem a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Vamos todos nós ler o 16, vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém seja devassa ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogênito.
Amém. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo, por essa oportunidade. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão na chácara, no sítio, nos grandes latifundiários, de viagem, a tratamento, aonde estiver. Vamos orar para que o Senhor possa, de uma forma maravilhosa, abençoar e conceder vitória para a glória do nome de Jesus. Nossos irmãos, amigos, demais que estão aí através da live ouvindo, tanto aqui em Juara como no estado, fora do estado, que as mãos de Deus venham a alcançar a todos para a glória do nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, Senhor Deus, em sua presença, mas de uma forma específica, em um momento de adoração, em um momento de louvor, em um momento de ouvir a sua palavra. Senhor, tantos quantos estão neste momento, Senhor, ouvindo, assistindo essa live, Senhor, peço para o Senhor falar através da sua palavra. Se este homem, se esta mulher está, Senhor, neste momento, atento a esse trabalho, é porque Deus, o Senhor, tem uma palavra para eles. Peço para o Senhor abençoar e falar de forma maravilhosa. Senhor, os teus servos que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, de viagem, a tratamento, aqueles que não puderam vir por motivo justo, meu Deus, de graça e ajuda a cada um. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, para a glória do teu reino, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Nós vamos ouvir neste momento o Cordeirinho de Cristo que vai cantar bonito para Jesus. Enquanto eles adoram, nós podemos também mandar glória ao nome de Jesus. Aí o irmão Nisael, já fique na agulha e preparado para adorar o nome do Senhor, que após o Cordeirinho de Cristo nós vamos ouvir o nosso irmão Nisael. Contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão,
Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Nisael, que vai louvar o Senhor com um dos seus hinos. E depois do irmão Nisael, nós vamos estar ouvindo o evangelista irmão Valdemar. E enquanto o irmão Valdemar adore o nome do Senhor, nós também vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da obra do nosso Senhor Deus. Amém? Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Tem uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essas lutas logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluias. Vai passar em nome de Jesus, porque Deus está no controle de tudo. Aleluias. Glórias a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essas lutas logo vai passar. Tá doendo,
não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Vai passar. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, tudo vai passar. É uma das frases em que todos nós devemos guardar. Se está no momento bom, pode também passar. Se está difícil, vai passar. E o nome de Jesus é glorificado. Amém? Evangelista, irmão Valdemar, eu peço para os irmãos oficiais, para recolhermos as ofertas e os dízimos para a manutenção da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o evangelista louve ao Senhor, os oficiais estarão recolhendo. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Quem souber o hino Adorarei, cante comigo. Inclusive adolescentes e jovens já conhecem. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar na festa da palavra e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza de tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar ali no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar ali no céu, te adorarei. Aleluia! Quantos adoradores tem aqui nessa noite? Aleluia! Adore ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui na festa da palavra. Vamos louvá-lo e adorar o nome do Senhor. Aleluia! Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei.
te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quantos querem adorar o Senhor quando chegar no céu? Aleluia. Continue adorando a Ele, que Ele está aqui e é digno de toda adoração. Amém. Graças a Deus. Quando nós chegarmos no céu, vamos continuar adorando o nome do Senhor. Aqui tem um pedido de oração, irmãos. Como que é isso aqui? A irmã Isamara está pedindo oração em seu favor. Favor de sua irmã Cleusa. Nós vamos estar orando. Tem um outro pedido de oração aqui. Também está com letra de doutor aqui, irmãos. Eu quero convidar os irmãos para nós se colocarem em pé e vamos orar. Lincoln Sequeira, o mesmo sofreu um acidente de moto. Está no estado gravíssimo na UTI. Vamos estar orando. Ele é sobrinho do pastor Régio, segundo o pastor Silvio. Irmãos, vamos orar neste momento e após quero passar ao pastor Silvio. Quem mais precisa de oração? Senhor Deus, no nome de Jesus, quero te agradecer. Nesse momento, peço em favor de teus servos. Pai, aqui está esse pedido de oração. E neste momento, o Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Precisamente o teu servo que está ali na UTI. Peço para o Senhor alcançar o teu servo e conceder, Senhor Deus, a grande vitória. Nós pedimos para o Senhor curar, restaurar, abençoar e conceder vitória. Como também a tua serva, Senhor, que está pedindo oração, a tua serva Mãe Isamara. Atende, Senhor Deus, a necessidade, o pedido de oração da tua serva. É para a glória do teu reino que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Pastor Silvio. Aleluia, irmãos. Está conosco que temos o prazer em poder receber nessa noite os nossos pastores, que sempre abrilhantam o nosso trabalho aqui nas nossa festa da palavra. Entre eles nós queremos aqui apresentar o evangelista irmão Joel, pastor da igreja que se encontra ali no Casulo. É um prazer imenso para a gente, né, ter aqui. Não sei se a irmã Elisiana está presente. Não pôde estar presente, né? Todos quando se faz acompanhar, se acaso houver alguém ali do Casulo, queira também se colocar de pé. É um prazer para a gente poder tê-los aqui. Amém? Também, irmãos, está conosco o evangelista irmão Davi, pastor da igreja que se encontra presente ali no Primavera. A gente se sente bastante honrado e feliz com a sua estada aqui com a gente. Se houver mais alguém que o acompanhe, a irmã Leide está ali, é um prazer, irmã Leide, que Deus em Cristo abençoe, a esposa do pastor Davi, juntamente também com Jesuel, né? Presbítero irmão Jesuel, grande pregador também da palavra de Deus. Também se encontra presente aqui com a gente, irmãos, o pastor Lorival. Não sei se a família está presente, não está presente.
pastor da igreja que se encontra aqui no Kennedy, e a gente se apraz em poder tê-lo receber e recebê-lo. Se alguém mais ali do Kennedy está presente, queira se colocar de pé, nós temos o prazer em poder recebê-lo. Amém? Nós queremos também aqui apresentar o pastor Ayrton, pastor da igreja que se encontra ali no Jardim Alvorada. Não sei se a irmã Marta está presente, não pôde vir hoje, né? Mas se tiver mais alguém que se faz presente vindo de lá, queira se colocar de pé, é um prazer para a gente receber. Também presbítero irmão Maico, pastor da igreja que se encontra ali no Califórnia, e é um prazer imenso para a gente receber. Parece que a irmã Flávia também está presente, queira se colocar de pé. Flávia e família, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. E acompanhando também está o presbítero, nosso irmão Jamilton. Irmão Jamilton. Ah, tá. E o nosso irmão em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos, também pastor Valdomiro, nosso vice-presidente, sempre com a gente. Jardim América, se houver alguém ali do Jardim América, queira se colocar de pé. Os filhos estão ali, para a glória do nome de Jesus. Sentimos honrado e feliz com a estada de vocês. Amém? Irmãos, e hoje, trazendo carta de retorno, depois de ter deixado uma lacuna muito grande aqui na igreja e retornando para preenchê-la, né? E na igreja e em nossos corações também, o evangelista irmão João e a digníssima esposa, a irmã Regina, né? Eles são pastores da igreja que está ali no Catuaí, né? Podemos dizer que ali também é uma igreja. Amém? Vamos dar aquela saudação de bem-vindo a todos. Que diremos, Igreja de Cristo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Hoje também, irmãos, conosco está o irmão Irineu, vindo ali de Juína, a convite do irmão Célio. Se amigo do irmão Célio, é amigo da igreja, amigo da gente, se apraz para a gente poder recebê-lo. Aonde está? Está ali, maravilha de Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, irmão Irineu. Irmão Luiz também, faz assim, irmão Luiz, vindo ali do América. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. E hoje também inédito, irmãos, aqui o nosso o gigante da comunicação aqui, o Gauchinho, né? Gauchinho, a gente conhece como Johnny, mas poucos conhecem como Johnny, né? O nosso irmão Gauchinho, que Deus em Cristo abençoe, sentimos imensamente felizes com a sua presença aqui, amém? Há porventura mais alguém que nos dá a honra da presença e não tivemos condição, talvez por um descuido de nossa parte, de anotar o vosso nome, e você nos dá a honra de poder compartilhar conosco desse culto? Se manifesta erguendo uma de suas mãos. Está ali o nosso irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Sentimos honrado e feliz com a sua presença juntamente conosco aqui. Vamos dar um bem-vindo a todos, irmãos, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Maravilha de Deus, amém? Irmãos, eu quero nesta noite aqui iniciar um texto, iniciar uma temática. Eu acho que devo passar aí umas 3 semanas falando sobre ela. É um assunto que por várias vezes já foram comentado, mas ela não se esgota, né? E precisamos rever, precisamos falar, precisamos destacar. E eu quero destacar aqui o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus. Por favor, abram uma Bíblia aí, no texto áureo que nós lemos aqui na abertura do culto, Hebreus capítulo 12, e o verso 14, Hebreus capítulo 12, verso 14, deixa aberto aí, a gente vai estar falando alguma coisa a respeito desse texto, amém?
Todos já encontraram, estão aí já com a Bíblia aberta. Estou vendo alguém ainda procurar para o obséquio. Esperam só mais um pouquinho. Eu quero falar sobre a santidade do cristão e suas implicações. Amém? O texto diz assim, verso 14, deixa eu fazer a pergunta aqui do óbvio. Os irmãos aí atrás, estão me ouvindo bem? Amém? Aí, minha maravilha. Aqui na frente está tudo ok também? Então tá certo. Parabéns. Obrigado aí ao nosso técnico de som. Queremos já de antemão aqui tecer os nossos agradecimentos a esses abnegados trabalhadores que ficam no anonimato, né? Sempre escondido, trabalhando ali. O Erinaldo, presbítero da igreja, que incansavelmente, irmãos, está aqui nos servindo e fazendo com que essa transmissão seja possível, né? São pessoas que realmente fazem as coisas fluírem, e a gente às vezes até esquece de agradecê-los, né? Que Deus em Cristo abençoe. Verso 14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, permita-me aqui fazer a explicação desse texto dentro de seu contexto. A carta aos Hebreus foi escrita por uma pessoa versada no Antigo Testamento. Nós não temos a ciência de quem seja, tudo que passa além de hipótese é simplesmente especulação de quem que escreveu a carta aos Hebreus, mas o que nós sabemos é que esta pessoa teve um conhecimento muito grande com o Antigo Testamento. É um dos textos, é um dos livros que mais interpreta o Antigo Testamento e faz a exposição do Antigo Testamento no Novo, é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com um objetivo, de trazer aqueles cristãos judeus que tinha saído do judaísmo e tinha aceitado a fé, e pelo fato de ter aceitado a fé em Cristo Jesus e deixado a prática do judaísmo, eles estavam sendo perseguidos, tinham perdido privilégios na comunidade judaica, e eles tinham, na realidade, passado por várias perseguições, muito deles até perdendo seus próprios bens, com seus bens espoliados. Muitos deles estavam querendo retornar para o antigo judaísmo. O escritor aos Hebreus escreve para animar esses judeus, esses hebreus, a não desistir da fé. E por isso ele vai mostrar aqui que a aliança de Cristo Jesus é superior à aliança mosaica. Para isso ele vai mostrar que Cristo Jesus é maior do que Moisés, maior do que os anjos, maior do que os profetas, porque os profetas profetizaram a respeito de Cristo Jesus, e ele mostra que a aliança de Moisés foi uma sombra da realidade que nós vivemos hoje. Não existe na realidade uma aliança que se choca com a outra, ela se complementa, ela se completa. A aliança mosaica era uma sombra das coisas reais e espirituais que existe hoje, e portanto superior. Aí no capítulo 11 ele vai mostrar que tudo quanto nós fazemos não é mais pela lei, e sim pela fé, de modo que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai mostrar que os heróis do Antigo Testamento, que eles criam que eram os heróis da lei, nada mais era do que heróis da fé, e que venceram não pela prática da lei, mas sim venceram pela prática da fé. E ele vai dizer lá na galeria do capítulo 11, uma galeria de heróis, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Isaac, pela fé Jacó, e vai explicar que todos eles venceram porque confiaram, e isso é fé. No capítulo 12,
ele vai dizer: visto que a gente tem uma tão grande nuvem de testemunhas, a gente deve correr uma carreira que foi não obrigada, não é? Não foi a carreira que lhe foi obrigada, mas que lhe foi proposta, né? E tendo Cristo Jesus como autor e consumador da sua fé, ele estimula a pessoa a correr, a não estagnar, a não parar, a desenvolver na fé. Aí ele vai argumentar por que a gente tem que correr. Primeiro, porque a gente sofre como filhos de Deus. Ele vai dizer aqui sobre a disciplina e vai dizer que a disciplina de Deus não é para a gente desistir da fé, mas antes é para a gente prosseguir, porque se Deus está chicoteando a gente, é prova do seu amor para conosco, porque Deus, ele corrige todo aquele que ama e açoita todo aquele que tem por filho. A prova que somos filhos de Deus é que nós não somos indisciplinados e, portanto, nós não somos pessoas que é abastardo, quer dizer, um filho ilegítimo, né? Aí ele vai explicar sobre isso, e no verso 12, ele vai dizer: portanto, visto que você é filho de Deus, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trôpegos. Novamente ele vai dizer: vai adiante, corre a carreira que lhe está proposta, né? Se você cansou, levanta a mão cansada, né? Se os seus joelhos estão trôpegos, já cansado da jornada, faça um caminho direito, de modo que até aqueles que vêm atrás de você, cambaleando, meio desviado, não se desvie inteiramente, antes seja curado. Aí ele vai trazer algumas coisas importantes para a gente não desanimar da fé. E uma dessas coisas é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual tanto a paz quanto a santificação, sem ela ninguém, e esse ninguém é ninguém mesmo, ele não abre exceção, né? Credenciados e descredenciados, novos convertidos e velhos convertidos, aqueles que têm cargos e aqueles que não têm cargo. Sem a santificação, me perdoe, ninguém verá o Senhor. Isso aqui é muito importante. E o que nos mostra aqui dentro do contexto é que a santificação, pelo contrário do que muitos pensam, não é um ato de desânimo, mas é um ato de ânimo. É uma das condições que a pessoa tem que ter para estar animado, motivado. Amém, irmãos? Motivados. Agora, pastor, o que é a santificação? Eu gostaria aqui de trazer o que a santificação não é, porque quando a gente fala santidade, santificação, existem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Primeiro é que é um assunto esquecido pelos pregadores, assim como o pecado, que eu falei aqui em outras terça-feira. Não se prega isso daí em festividade, não é um tema que traz público para a igreja, né? Não é um tema que muitos ouvidos gostam de ouvir. E visto que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra, uma das características falada pelo eminente apóstolo Paulo é que o povo não sofreria a sã doutrina, e tendo coceira no ouvido, amontoaria para si doutores segundo os seus próprios desejos pecaminosos, para ouvir aquilo que mais agrada, e a gente vai ver que a santificação não é um assunto que agrada muita gente. É por isso que ela já sumiu, já desapareceu dos púlpitos de muitas igrejas. Não se fala sobre isso em muitas igrejas. Não é tema que se aborda em muitas igrejas, né?
Tem igreja aí, meu filho, que você vai pregar, o pastor quer ver o esboço do seu sermão. O senhor pode me arrumar o esboço do seu sermão? Porque se for meio salgado, não, aqui a gente tem doutores, a gente tem pessoa da alta sociedade, eles não precisam ser salvos também? Aqui a Bíblia fala, ninguém, não venha com esse papo furado, meu filho, que lá no céu ninguém vai entrar com uma credencial de juiz, de promotor. Lá vai entrar, meu irmão, lavado e santificado no sangue de Jesus Cristo. Para Deus não existe figurão e nem figurinha, todos são ovelhas perante Deus e precisa de passar pelo estreito da santificação. Amém? Também, irmãos, é um assunto já em desuso por muitas igrejas, já está sendo banalizado por muitos crentes, né? Ô santão, está tornando santo demais. A gente vai ver uma banalização sobre esse assunto de santidade, santificação. Santona, santarrão, né? Verdade, a gente vê tanta banalização entre nós mesmos. Aí a gente vai ver também que a ausência é um dos meios que a ausência de santidade é um dos meios que mais Satanás quer utilizar para derrotar crentes e comprometer igrejas. Porque sem santidade você pode até lotar a igreja. Você faz show e traz público, você faz movimento, vai vir pessoa, né? Você faz um showzão de arrebentar. E vai lotar. O problema não é lotar a igreja, o problema é lotar o céu, meu filho. Você está entendendo? Não é simplesmente ter uma igreja cheia de participantes. O desafio é ter uma igreja cheia de salvos. Esse que é o grande problema. Então, irmãos, temos que falar, pastor, o que a santidade não é? Segure aí, me acompanha, por favor. A santidade não é um senso de moralismo no sentido secularizado. Desde os anos 70 por aí, a expressão moralidade e moralismo, ela foi bastante deturpada na nossa sociedade. Ainda que existe uma diferença muito grande entre moralidade e moralismo, porque moralismo vem acompanhado de ismo, né? Que pode ser considerado como sistema, pode ser considerado como uma anomalia. O moralismo é uma palavra que hoje se destaca para aquela pessoa que critica as atitudes antismorais dos outros, mas na surdina, nas escondidas, pratica pior. E os outros dizem, olha um moralista aí. A gente vê muito isso na política, né? A linguagem política é aquela, mas a prática é outra, né? Isso daí também se viu aí entre os fariseus, que ensinava. Meu Deus, você precisa de ver como que eles ensinavam, mas não praticavam. E Jesus criticou isso, né? Vocês que colocam fardo tão pesado sobre os outros e não quer carregar nem com o dedo minguinho, não quer ter peso nem no dedinho, mas para os outros, isso daí, irmão, é moralismo. Vocês estão me entendendo? É colocar uma carga pesada que ninguém dá conta. É inverter valores, é moralismo. Por exemplo, Jesus falou dos fariseus, vocês que dizimam o cominho e o coentro, são tão extremistas de um lado, mas esquece o que é mais importante, a lei, a justiça, o amor. Aí Jesus esclarece, fazei aquilo, continua dizimando, mas não deixa de fazer aquilo, de praticar a justiça, o amor, que é a coisa mais importante. Amém? Não é moralismo. O que a santidade não é? Irmãos, eu penso que os irmãos estão me acompanhando aí, amém? Está sendo claro? Os irmãos estão me compreendendo? Se não compreender, levante a mão, eu paro. É importante
é que você tenha ciência daquilo que a gente vai expor, irmãos. A gente não está andando na superfície rasa de uma exposição. Eu quero mergulhar mais um pouco na profundidade bíblica aqui, para você poder compreender o que é, na realidade, a santificação, a santidade tão importante na vida do crente. Segundo, o que não é? Não é uma vida retrógrada, antiquada, alienada da sociedade. Irmãos, na Idade Média, na busca de ter uma santidade acima da média, ou de ter uma aproximação de Deus, muitos padres, muitos freis, eles saíam da vida social e fundavam os mosteiros. Quantos aqui já viu falar sobre mosteiros? Tem muitos filmes aí, saiu, né? Mostrando sobre os mosteiros. Inclusive, muitos desses mosteiros prestaram um trabalho muito importante de preservação de muitos livros, de muitas bibliotecas, mas a eminência deles era sair do convívio social para não pecar, para preservar uma santidade. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que é santidade. Santidade não é viver uma vida antiquada, ser uma pessoa alienada da sociedade. Não, irmãos. Deus quer que existam pessoas convivendo no meio social, sendo pessoa sociável, igual Cristo Jesus foi. Não foi? Sim ou não? Cristo Jesus falou a língua do povo. Jesus estava no meio da multidão. Jesus almoçava com um publicano que era considerado os maiores pecadores. Você está entendendo? Jesus quebrou o tabu de uma sociedade, de regras sociais. Jesus não foi uma pessoa antiquada, antissocial. Não, muito pelo contrário, era só convidar ele para um churrasquinho de final de semana, ele estava lá. Jesus participou de festa, né? Transformou a água em suco de uva, que era o mosto que a Bíblia chama de vinho, né? Jesus. A questão não é sair da sociedade. A questão é não se afundar no pecado junto com a sociedade. Uma certa moça chegou para um pastor e falou: pastor, não é pecado ir em festa de descrente não, porque Jesus também foi até num casamento, né? Eu também posso ir. O pastor falou: pode sim, minha filha, não tem problema não. Se você for lá para multiplicar, fazer milagre lá, pode ir à vontade. O problema é você ir na festa e dar mau testemunho lá no meio dos impuros, sendo impuro como eles. Agora, se você vai numa festa mundana, mas mantém o seu padrão de crente, o seu testemunho de crente, a sua posição de santo, maravilha! Amém? Pastor, então eu posso ir aqui no Expovale? Pode? Não tem problema não, Não tem problema não. Se você for lá para evangelizar, falar de Cristo Jesus. Agora, se for para ouvir o cantor fulano de tal e até chorar lá, não vai não, que você pode voltar endemoniado. Você está entendendo? Não é ser uma pessoa antiquada, não é ser alienado. Eu não posso nem ter um celular. Não, se o celular está te tornando você perverso, você tem que jogar ele fora mesmo, né? Mas se você sabe usar, não tem problema não. Você não vai ser um alienado. A questão é ser santo. Amém? Pastor, o que não é? Não é uma submissão, não é uma desconfiguração. Irmão, olha bem para mim. Santidade não é uma desconfiguração do ser. Não é uma negação da individualidade. Não é uma desconstrução do temperamento.
Pastor, o senhor falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Eu vou explicar tudo. Irmãos, quando você aceita Jesus e Deus te faz santo, você não tem que deixar de ser você. Você não tem que deixar, meu irmão, de ter a sua própria identidade, aquilo que se destaca como indivíduo, a sua individualidade, as suas características que lhe são natas. Por exemplo, olha para mim. Já houve época que a ideia de santidade é aquela pessoa quieta, carrancuda. Você não precisa deixar de ser você. Cada pessoa tem uma maneira de ser. Isso faz parte da individualidade de cada crente. Tem pessoas que são extrovertidas, brinca, ri, é alegre. Só porque você é santo agora, você está seguindo uma santidade, você vai agora fechar a cara porque sorrir, achou carrice. Vai ficar sério porque o padrão de santidade é você andar de cara feia. Não, meu irmão. Santificação não é uma desconstrução de sua individualidade. Você tem que continuar sendo você. Muito pelo contrário, a gente vai ver, irmãos, que Pedro era sanguíneo quando aceitou a Jesus. Jesus falou: Pedro, quando você se converter, confirma com seus irmãos. Pedro se converteu, morreu sanguíneo. Paulo era uma pessoa colérica. Colérica é aquela pessoa que quando fala que pau, vai ser pau mesmo. Quando pedra é pedra, ele vai morrer dizendo que é pedra e pronto. Ele não mudou o seu temperamento. Irmão, santidade não é desvirtualidade do seu ser. Deus criou uma única pessoa no mundo igual a você, que é você mesmo. Você não tem outra cópia, e isso é coisa linda, bonita. Deus quer que você seja santo como você é. É por isso que você vai conhecer pastor que quase não conversa, quase não dialoga, não brinca muito pouco, só com 2 pessoas, uma mulher dele e mais outro amigo íntimo. Vai ter. Não estranha não, que quando você vai confessar com ele, você já jejuma 3 dias e 3 noites, para ter coragem de se aproximar dele. Tem, porque é temperamento, melancólico. Você vai ter pastor, meu irmão, que vai estar no meio do povo, sorrindo, brincando. Aquele é mais santo do que esse. Não, aquele é sanguíneo e esse daqui é melancólico. Porque a santidade não é uma desvirtualização do ser. Você pode ser santo com o temperamento que Deus te deu, sendo você. Aleluia, amém? Pastor, o que a santidade não é? Não é uma submissão cega a um formato preconcebido de atitudes e ações. Irmão, santidade não é uma ação que se coloca dentro de uma forma já pronta. Cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa formula uma coisa. Aí tem gente que quer botar as outras dentro da forma que é para mim. Por exemplo, eu tenho meus padrões de hino. Que hino que eu amo, que hino que eu gosto. Irmãos, Flavinha, era oliveira do ramo quebrado. Oséias de Paula, a dor é a mesma em cada mortal. Eu gosto. Agora eu não posso botar essa juventude na minha forma. Sei lá se eles gostam lá de Fernandinho e dá conta de ouvir. Eu não posso colocar ele na minha forma, porque não existe uma forma, irmão, já colocada, pré-estabelecida, que eu tenho que botar todo mundo para seguir. Não, meu irmão, a santidade, ela requer a liberdade de cada
pessoa, de cada atitude, de cada cristão, fazer do seu jeito. Pastor, eu não entendi, eu vou me aprofundar mais. Paulo teve um grande problema na igreja dos romanos, porque havia gentios e havia judeus. Os judeus viveram mais de 2 anos seguindo a lei, não era fácil ele se libertar do jugo da lei. Para os judeus ele servia a Cristo Jesus, mas comer carne de porco, neca de quitibiriba, carne sacrificada, se soubesse que tinha passado lá perto da onde ouvisse o sacrifício, eles não comia. Vocês estão entendendo? A lei exigia isso, aquilo estava impregnado na mente. Enquanto que tinha crente lá que era gentil, tinha vindo do paganismo, que nunca tinha tido problema com comida, nem com bebida, vivia a liberdade do Evangelho de Cristo, comia uma carninha de porco, bem feitinha, é gostosa, né? Que mal tem? Ia lá no açougue, não queria nem saber se era ou não sacrificada, me dá uma picanha aí, por favor, aleluia, né? Irmão, o que Paulo falou? Olha, eu quero que vocês não fiquem aí brigando para colocar ninguém na sua forma. Aquele que come é porque comprou, pagou com o dinheiro dele e deu graça, e para o Senhor ele come. Aquele que não come é porque ele não quer comer, e para o Senhor ele não come. Quem não quer comer, não coma. Quem quiser comer, come, mas não fique apontando o dedo para o teu irmão, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Liberdade, santificação, é isso, meu irmão. Não venha botar ninguém na sua forma. Aleluia. Pastor, o que a santidade não é? Isso aqui vocês vão até gostar. Não é um estado de purgatório em vida, que a pessoa vai se purgando até chegar numa perfeição, e quando chega na perfeição morre. Por incrível que pareça, meu irmão, já houve igrejas que eu pastoreei, que essa ideia permeava a igreja, que você ia sendo santificado por Deus, e era santificado pelo sofrimento. Quanto mais sofrido, era mais santo. Quando você chegasse num limite máximo de santidade, Deus te levava. Alguém até falava: olha, você está tão santo, daqui a pouco Deus te leva. Uma vez eu fui fazer visita numa irmã, coitada, que tinha saído praticamente da UTI, estava no quarto já, fora de perigo. A irmã, falando bem baixinho, me explicou: pastor, eu quero te confessar. Pode falar, irmã. Confessou o pecado que tinha lá na cama. Falei: mas minha irmã, por que a senhora fez isso? Ela falou: pastor, é porque eu estava seguindo tão bem a fé, eu estava tão santa, eu estava chegando tão próximo de Deus, que parecia que Ele já ia me levar para a glória. Mas eu tenho 2 filhas, que eu quero ainda cuidar dela. E por incrível que pareça, vocês podem até rir, mas ela pecou para não ir para o céu logo. Irmão, aquilo que você sabe vai definir aquilo que você faz. Aquilo que você crê define aquilo que você é. Você está entendendo? Santificação não é um purgatório em vida, meu filho. Não, nós estamos no processo sim de ser santificado, que é processual, é gradativo, mas não é um purgatório. E eu nunca vou chegar num estado máximo de santificação enquanto estiver nesse corpo corruptível. A gente vai aprender, não hoje, que eu acho que não vai dar tempo, mas a santificação ela é processual, ela é inacabada e ela é progressiva.
A gente vai chegar lá, vamos devagarzinho. Pastor, o que a santificação não é? Algo que se conquista pelos méritos pessoais, esforços humanos. Irmãos, não é meritocracia. Eu não vou ser mais santo porque eu estou me esforçando, porque o viés da santidade parte primeiramente de Deus. Ela depende da aproximação de Cristo Jesus, para que os meus esforços tenham significância e sentido. Sem Cristo Jesus, sem o sangue dele como elemento purificador, todos os nossos esforços não passam de nada. É tanto que Isaías falou que as nossas justiças é como trapo de imundícia para Deus. Na santificação, eu sou primeiramente trabalhado por Cristo Jesus. Em uma santificação, estou adiantando um pouquinho aqui para você entender, em uma santificação chamada posicional, Deus me torna santo. Através de quem? De Cristo Jesus, da sua obra vicária no Calvário e através de seu sangue. Essa santificação é instantânea e posicional. Perante Deus, a minha posição é de santo. Agora, depois dessa daí, é que o meu esforço para me aperfeiçoar vai valer, vai ter sentido. Se eu não tiver aquela santificação divina, através da aceitação de Cristo e de sua obra vicária, todos os meus esforços é inútil perante Deus. Eu não consigo, pelos meus méritos, meus mesmo me auto-santificar. Amém? Amém? Amém. Eu acho que os irmãos entenderam. Se não se entender, irmão, por favor, escreva, manda aqui o bilhete. Se você não quiser perguntar aqui diretamente, manda um bilhete, mas não fique com dúvida, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam. Agora, a santificação é um requisito fundamental na salvação do indivíduo. Irmãos, olha bem o texto bíblico aqui. Segui a paz com todos e a santificação. E aqui uma determinante invariável, sem a qual, se não tiver ela, ninguém verá o Senhor. A santificação é fundamental, é necessária, é preciso para a salvação da pessoa. Pastor, então o que é ser santo? Irmãos, em uma definição assim mais simples, santificação é ser separado para Deus, chamado para servir a Deus, para uso exclusivo do Senhor. Não é apenas ser separado do mundo, porque tem muita gente separada do mundo, mas não é para Deus. É ser separado do mundo para ser de uso exclusivo de Deus. Isso é santificação. É santidade no sentido teológico. É tanto que no Antigo Testamento eles santificavam vasos, santificavam objetos. Por quê? Ele era salvo aquele objeto? Não, é que aquele objeto era para ser utilizado única e exclusivamente no templo do Senhor. Os utensílios era para ser utilizados. Pastor, por que eles ungia objetos, utensílios no Antigo Testamento, santificava e hoje não usa mais fazer isso? É porque antes era sombra do que é agora. Aqueles utensílios era símbolo de mim e de você, que somos ungidos, santificados para uso exclusivo do Senhor, nosso Deus e Pai. A casa, o templo do Senhor, que era lá o templo de Salomão,
Hoje já não é mais, e nem esse templo aqui. O templo de Deus é a tua vida, é o teu corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Ele é o templo onde ele se faz morada ali. Maravilhas, né? É por isso que há uma necessidade de uma santificação. Irmãos, a santificação também não é um suicídio do prazer e da felicidade, muito pelo contrário, é a preservação da verdadeira felicidade e do verdadeiro prazer. Sabe por quê, meu irmão? Tem muito crente que acha que quando se prega uma vida de santificação, um namoro santo, como se diz, uma festa que seja santa, parece que estragou, já não tem mais prazer, já não tem mais satisfação. Não, meu irmão, é muito pelo contrário, é aquilo que você fazendo não vai te trazer posterior àquilo sentimento de culpa, pesar na alma por ter feito. Você está entendendo? É por isso que a santidade, ela preserva o prazer da pessoa. É tanto que um namoro que ele é conduzido de chegar a terminar, ninguém fica devendo nada para ninguém. Ninguém fica com peso de consciência por ter avançado o sinal ou cometido alguma coisa. Não. Uma festinha, meu irmão, onde se preserva a santidade, todo mundo se alegra e deixa saudade posterior e não sentimento de culpa. Ninguém tem que estar confessando depois. É por isso que a atitude santa, ela é prazerosa, porque é realizado, irmãos, a santidade. Aqui eu entro, e talvez eu paro somente aqui. A santidade, ou a santificação, olha para mim aqui, ela é operada em duas maneiras. Ela é operada em quantas maneiras? Duas. A primeira dela é chamada santidade posicional. É chamado como? Quem santifica a gente é Deus. O elemento que ele vai utilizar para nos santificar é o sangue de Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre o sangue de Jesus Cristo, a gente está falando sobre a sua obra na cruz do Calvário, a sua obra pela ação salvífica, salvadora de Cristo Jesus. E pela visão divina ele vê você uma pessoa santa. Pastor, posicionalmente eu posso dizer que eu sou santo? Sim. Você aceitou Jesus, arrependeu de seus pecados, né? Você se membrou, se batizou, você está servindo a Cristo, mesmo com seus defeitos e tal. Você é santo perante Deus. Posicionalmente você é santo. Amém? Amém? É o que a Bíblia Sagrada diz, irmãos. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, olha só o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Deixa eu só explicar aqui, utilizando a Bíblia Sagrada. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja, quer dizer, ele fala o emitente, e agora vai falar ele fala o remetente, e vai dizer agora para quem que ele vai enviar, o emitente. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, chamados, o quê? Repita comigo, santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Irmãos, olha para mim aqui, me entenda. A igreja de Corinto era uma igreja que estava problemática
No capítulo 3, Paulo fala que eles eram carnais, porque tinha preferência de pastor. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefa. Outro grupo, era uma igreja dividida. Outro grupo dizendo, não, eu sou de Apolo. Outros dizendo, eu sou de Cristo Jesus. Você está entendendo? Então Paulo falou, olha, vocês não sois espirituais, eu falo com vocês como a carnais. Isso é carnalidade. Irmão, na igreja de Corinto tinha problema. E como tinha? Porque eles não entenderam os dons espirituais. Tinha muitos dons espirituais, e quando se reunia, irmãos, ninguém entendia nada, porque enquanto um estava profetizando ali, outro já estava pregando aqui, outro já estava falando em língua, que cobria tudo, não havia ordem. Paulo teve que escrever no capítulo 12, no capítulo 14, só sobre a ordem no culto, porque estava virando uma verdadeira uma verdadeira bagunça o culto. Paulo também teve que falar no capítulo 11 sobre a Santa Ceia. Por quê? Ele mesmo fala, Paulo mesmo fala, porque muitos estão levando comida para a Santa Ceia, estão levando pernil de peru, e achando que comendo lá no templo é a Santa Ceia. Ele falou, não, se você tem fome, come em casa. Você está entendendo? Porque não foi assim. E Paulo fala, quando vocês se reúnem, não se reúnem para melhor, senão para pior. Havia pessoa que ia tomar o vinho, ele usava tanto suco de uva que ia embora bêbado para casa, tropeçando, dizendo que tinha tomado Santa Ceia. Estava aqui, está aqui na Bíblia, capítulo 11. Uns já chegavam e comia, outros já no término do culto chegava para comer a ceia. Ele falou, não, espere uns pelos outros, é participação mútua, é comunhão da igreja, está lá. Na igreja de Corinto tinha um cidadão que estava dormindo com sua própria madrasta, em pecado, e ele estava aceitando em plena comunhão lá, e até dando testemunho, estava lá. E Paulo não escondeu isso daí não. Paulo falou, olha, em nome de Jesus, que o meu espírito se una junto com vocês e tira esse traste do meio de vocês, exclua, entregue o seu corpo para Satanás, para ser esbofeteado, para que a sua alma encontre arrependimento e retorne e seja salvo. Paulo falou, está lá a igreja. Irmãos, se você quer ter uma igreja sem problema, eu tenho que te dizer, você não vai encontrar. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, olha que linguagem bonita: aos santos que estão na igreja de Corinto, aos chamados santos, está aqui, com todos os chamados santos, com todos os que, aos santificados com Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Irmão, muitas pessoas estão no processo de aperfeiçoamento, mas não fica apontando o dedo não fica julgando. Não vamos utilizar, irmãos, daquilo que Deus não nos permite, o juízo da pessoa, o julgamento da pessoa. Por quê? Porque está sendo santificado, não é nem você, nem no seu achismo, é santificado no Senhor Jesus Cristo, é Ele quem santifica. Aleluia, amém? Agora, só para terminar, essa é a santificação posicional, que a gente chama que é a santificação vertical. Ela vem de Deus para conosco, é importante. E como que é? Essa daí, irmãos, é instantânea, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aceita Jesus, vem um pecador e já sai um santo. Está entendendo? Ele tem como elemento o sangue de Cristo Jesus e depende exclusivamente de Deus. Amém? Agora existe a santificação progressiva, que a gente chama de santificação horizontal. Dê uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Quem pode ler aqui, dos pastores que estão à minha direita aqui? Eu já vou terminar aqui, porque, irmão, é profundo. A gente vai estar trabalhando aqui gradativamente, aplicando, está entendendo? Mas vamos compreender bem essa questão da santificação, porque uma das coisas a gente tem a certeza, sem ela ninguém vai vir a Deus.
Quem pode ler para mim? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Rapidamente. Capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessa, olha aqui, purifiquemo-nos, está na primeira pessoa do plural. Quem é que tem que se purificar? Nós. Isso se refere a mim e a você. Já não é mais Deus que vai me purificar, é eu que estou me santificando, me purificando. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Continua. Purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne quanto do espírito, quer dizer, na sua integralidade. Carne é a parte material do indivíduo. Espírito aqui se refere à substância espiritual do indivíduo. É a purificação integral do ser. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmão, como que esse negócio? Irmão, deixa eu explicar aqui, presta bastante atenção no que Paulo está dizendo. Visto que nós temos tais promessas, olha para mim aqui, jovem. Visto que todos nós temos tais promessas, a maior delas, salvação. Purifiquemo-nos, eu tenho participação nesse processo de purificar. O dever agora é minha. O dever é meu, o dever é nosso. Purifiquemo-nos. Não está na voz passiva, que Deus te purifique. Não, é eu que vou me purificar agora. De toda as imundícias, na sua integralidade, tanto do espírito quanto da carne. Na sua integralidade, na sua totalidade, não é parte. Porque tem gente que purifica um lado e não purifica o outro. Você está entendendo? Purifica o corpo, mas a unha não purifica. Você está entendendo? Tem outros que purificam a unha, purifica o corpo, mas a língua não purifica. Tem outros que purificam a unha, purifica a língua, né? Mas não purifica a mente. Tem uma mente. Ele diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da substância material quanto espiritual, aperfeiçoando a santificação. Irmão, que santificação é essa? Posicional. A santificação que Deus já te deu. Deus já te deu essa santificação. Ele já tornou você santo. Mas agora você vai aperfeiçoá-la com temor. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Esta santificação é chamado de santificação progressiva. É chamado como? Só para relembrar, a primeira que eu falei, que é instantânea, é dado por Deus, é na aceitação de Cristo Jesus. Ela é chamado como mesmo? É chamado santidade ou santificação posicional. Agora, essa que eu vou me esforçar, eu vou aperfeiçoar, porque eu já sou santo, agora eu vou me aperfeiçoar, ela é progressiva. Ela é progressiva. Irmão, quais são as características dela? Primeiro, é processual. É um processo. Eu aceitei a Jesus ontem e eu tenho que ser melhor hoje. E pior do que amanhã. Porque se amanhã eu for a mesma coisa do que hoje, alguma coisa já está errado, porque eu não estou seguindo o processo.
Tem gente que tem 30 anos na igreja e é a mesma coisa. Calma lá, meu irmão, temos que melhorar. É processual. À medida com que o tempo vai passando, não é relaxar na fé, é melhorar. É por isso que não é aceitável a pessoa falar: irmão, eu tenho tanta saudade do meu tempo de novo convertido, a gente era tão assim, tão fervoroso. Irmão, eu sou muito melhor agora do que quando eu me converti. Aleluia! Tem que ser assim, porque a santidade, ela é processual. Agora, irmão, é por isso que eu não posso apontar o dedo para o João. Irmão João, me perdoe. Pelo irmão João, por quê? Porque às vezes eu estou num processo maior do que o irmão João. O caminho que ele está passando, às vezes é o caminho que eu já passei. E eu estou um pouco na frente nesse processo de aperfeiçoamento. Tenha paciência. Ele foi santificado por Deus e agora a palavra vai aperfeiçoando, vai esmerilhando. Se você já é mais perfeito, não fica fazendo comparação, apontando o dedo, batendo no peito, achando que é melhor. Não, porque a santidade é processual. Aleluia. É processual. Quer ver Paulo? Paulo fala do processo dele. Paulo, quando aceitou Jesus, meu filho, ele estava por cima da carne seca. Ele foi para Jerusalém achando que ele ia bancar, porque nenhum apóstolo tinha a sabedoria que Paulo tinha, o conhecimento que Paulo tinha. Ele foi para Jerusalém achando que ele ia, irmãos, arrotar caviar lá. O que aconteceu? O povo rejeitou Paulo. Os discípulos teve que reunir e falar: Paulo, a gente vai enviar você, sabe para onde? Para casa. Vai para Tarso. A gente paga para você voltar para casa. Paulo falou no início de seu ministério: porquanto eu não me julgo mais inferior de nenhum dos mais excelentes apóstolos. Olha que grandão que o homem estava. Olha que grandão. Está na Bíblia, 1 Coríntios, ele fala lá: eu falo como a carnal, eu não me julgo inferior a nenhum dos mais excelentes apóstolos. Ele estava por cima da carne seca. Aí veio o espinho na carne, porque Deus, irmão, vai aperfeiçoando a gente como? A palavra. E se a palavra não resolve, uma lutinha. Se a lutinha não resolve, um espinhozinho. Ai! Daqui a pouco Paulo diz: dos apóstolos eu sou o menor. Porque eu fui perseguidor da igreja, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Já melhorou, melhorou ou não melhorou? Melhorou. Você está entendendo? Daí lá na frente, irmão, o espinho ainda pega Paulo, ele ora, Deus tira e Deus fala: não, a minha graça te basta. E ainda o texto diz: para que a excelência daquilo que eu te mostrei, não deixa você soberbo, Paulo, deixa o meu espinho na tua carne. Daqui a pouco Paulo escreve dizendo: olha, Timóteo, Jesus veio salvar os pecadores, da qual eu sou o pior deles. Olha que coisa, já não, nem se mostrou mais apóstolo, agora é como pecador. Irmão, a gente está no caminho do aperfeiçoamento. Aleluia, Deus está construindo a nossa vida, Deus está trabalhando na nossa vida. É por isso que você não pode julgar ninguém pelo seu passado, porque se ontem o camarada era brabo, era embrulhão, se ontem o camarada era briguento, se ontem a mulher era isso, a mulher era aquilo, era ontem. Hoje ela pode mudar, amanhã ela pode ser melhor, daqui um dia, meu irmão, é um instrumento na mão de Deus. É processual, existe processo nisso daí. É por isso que a gente não pode, meu irmão, cuidado. Teve um tempo que fulano de tal fez isso, cuidado com ele que nada, rapaz. Ninguém aqui na igreja é para ser julgado pelo seu passado.
Porque nós trabalhamos com um material de transformação, de mudança, aleluia, aleluia. Nesse processo, irmão, começa de dentro para fora, é processual, é inacabado, mas vamos lá, é processual. E como que começa esse processo, irmão? A transformação começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus até brigou com os fariseus, quando, eu já estou terminando, irmão, já vou terminar aqui, no capítulo, em Mateus, capítulo 23. No capítulo 23, irmãos, de Mateus, é o capítulo do fariseu. Jesus ali não alisou o fariseu, ele bateu não foi nem com cajado, foi com caibro mesmo. E lá ele diz assim: vós fariseus, escribas, vocês são hipócritas, quer dizer, vocês fazem encenação de show, artista. Por quê? A aparência de vocês é muito bonito. Vocês querem demonstrar uma coisa, mas por dentro. Aí ele vai dizer: olha, limpa primeiro por dentro do copo, que o exterior vai ficar limpo. Limpa primeiro o interior do prato, para que as outras partes também fiquem limpas. Jesus não falou que o exterior do copo não é para ser limpo, mas ele falou que primeiro tem que limpar o quê? Interior. Irmão, Deus trabalha lá dentro de nós. É aqui dentro que ele vai fazer a purificação. Aqui por fora tem que refletir aquilo que ele fez por dentro. Toda a ação de transformação que a pessoa apresenta estereótipo, no seu estereótipo, e não acontece dentro, é farisaísmo, é hipocrisia. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, dentro do crente, habitando com ele, de manhã, à tarde, à noite, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Não é quando eu venho para a igreja, não. Não adianta ter duas roupas, um para vir para a igreja e outro para usar em casa, porque o Espírito que habita em você, ele está de manhã, de tarde, à noite, ele está na rua, ele está na casa, ele está quando você está namorando, ele está quando você está na igreja, ele está com você em todos os tempos, ele habita dentro de você. Pastor, por que ele habita dentro? É para purificar lá dentro, é para ir mudando. E esse processo de transformação chama-se fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Irmão, eu passei 6 meses aqui ensinando só Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo Jesus implantado em nossa vida. Por quê, pastor? Porque ele vai aperfeiçoando. Esse aperfeiçoamento é processual e começa no nosso interior. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que você seja, irmãos, essa bênção na mão de Deus, tomado pelo Espírito Santo e trabalhado pelo Senhor Jesus Cristo gradativamente. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero agradecer aqui à igreja por esses 15 minutos que eu tomei de vocês. Amém? Então tá certo. Irmãos, eu gostaria que ninguém perdesse essa série de estudo que eu vou estar dando aqui. Eu estou fundamentando aqui na palavra, depois a gente vai fazer várias aplicações. Isso aqui vai mudar a sua vida, vai mudar o seu conceito, vai mudar a sua concepção, vai te ajudar, porque é tão difícil você fazer coisas que não sabe nem por que você está fazendo. É tão bom quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está seguindo, não por aquilo que os outros exigem, mas por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu sei. Aleluia! Então estou te convidando para você ir lá na raiz do conhecimento mesmo, a respeito da santidade, da santificação,
A Bíblia diz que conhecereis a verdade e essa vos libertará. O conhecimento da verdade pode te livrar, meu irmão, dos julgos aí de muitas concepções erradas que estão surgindo. Amém? Irmãos, eu quero avisar a toda a igreja que amanhã, neste mesmo horário do culto, aqui às 7, 7h30, vamos começar aqui a nossa reunião. Vai ser a primeira reunião do ano que vai definir muitas coisas aqui que a gente precisa definir a nível de departamento, a nível dos cooperadores, a nível dos diáconos, a nível dos obreiros. E portanto, irmãos, eu quero convocar todos que estejam aqui, todos vocês que têm cargo, que recebeu o cargo durante esse ano, vai ser a nossa primeira reunião, é bastante decisiva, e eu quero que você não falte em nome de Cristo Jesus. Vai ser aqui, é local, tá, irmãos? Eu estou falando assim, mas não é geral não, é com a igreja sede aqui, todos que têm cargo aqui na igreja sede, amém? Os cooperadores da igreja sede, diáconos da igreja sede, presbítero da igreja sede. O geral mesmo que a gente vai estar tendo vai ser marcado em uma outra data, amém? Então tá certo. Irmãos, eu quero convidar aqui o pastor Ayrton para fazer essa oração e impetrar a bênção de Deus sobre a nossa vida aqui. Oramos. Senhor Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, por tudo, papai, por essa maravilhosa palavra, por essa palavra que o Senhor falou através do nosso pastor, que essa palavra venha, Pai querido, trabalhar em nossa mente, em nosso coração. Pai, nos abençoa, leva-nos em paz para nossas casas, nós te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém.